Essa é a tela da ferramenta IOMEI Backupper Professional Trio. Eu fiz o download, já fiz a instalação. Aqui nós temos algumas abas, mas a aba que eu vou me atentar com vocês nessa aula, nesse tutorial de hoje, é a aba de backup. Eu vou fazer o backup da minha unidade de disco externa, que é o meu SSD externo. Por isso, a gente vai vir nesta opção aqui, ó, backup. No caso, se eu quisesse fazer o backup do sistema, seria nessa aba, porém, vai ser conteúdo para o nosso próximo vídeo, mas o que eu quero fazer é o backup dos dados, tendo em vista que essa unidade, ela tem muito arquivo pessoal, ela tem bastante vídeo, como vocês podem ver, tem muito vídeo aqui. Eu vou utilizar como exemplo toda essa minha unidade, onde eu salvo os vídeos para o canal aqui do YouTube. E para isso, eu vou clicar em backup de disco. Lembrando que a gente está utilizando a versão Trio. Ela tem aqui mais 23 dias para a gente poder testar esse programa. É claro, eu tenho a licença profissional, já adquiri a licença profissional, está aqui. Eu não ativei apenas nessa máquina, porém, eu já posso ativar caso eu queira. Se você quiser utilizar também o nosso link do software IOMEI Backupper vai estar aqui na descrição. Antes de eu fazer o backup propriamente dito, eu tenho que verificar a unidade correta. No caso, eu tenho aqui o botão adicionar disco, que é o que eu vou clicar agora. Aqui você pode perceber que eu tenho disco 0, ele inclusive está encriptado com o BitLocker, que é a minha unidade interna do meu equipamento. Eu tenho o básico, que é o nosso exFAT, que é o nosso SSD de backup. Eu tenho nele ocupado, em média, 11 GB. Eu creio que o nosso backup vai ser um backup até um pouquinho rápido, porque ele tem um armazenamento pequeno, a gente não colocou tanto arquivo. Eu tenho apenas 11 GB de backup. O que eu vou fazer agora? Eu seleciono ele, como você pode perceber, ele já vai ficar na coloração verde e eu clico em adicionar. Essa é uma etapa muito importante, porque eu tenho como fazer o backup na nuvem e eu tenho como fazer o backup da minha unidade de SSD para outro dispositivo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso escolher um caminho aonde que eu vou salvar esse arquivo. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Eu posso utilizar a minha área de trabalho, criar uma pasta aqui e dentro dessa pasta eu posso dar o nome para ela de backup outubro, que é o mês que a gente está. Posso clicar aqui em abrir, dou 2 cliques para selecionar a pasta, clico em abrir e uma vez que eu já coloquei, apontei o local onde ele vai fazer o backup, eu posso clicar aqui em iniciar backup. Essa etapa você vai ter que ter um pouco de paciência, porque o programa vai carregar toda a barra de progresso, ele vai de 0 a 100%, mas como a gente tem pouco arquivo, eu tenho apenas 11 GB, pode ser que o nosso backup ele venha a ser realizado de uma forma mais rápida. Esse programinha IOMEI Backupper, que é o nosso novo parceiro aqui do canal, ele tem várias e várias funções que você não pode deixar de verificar aqui no site. A gente vai deixar o link na descrição desse conteúdo para você também. A gente consegue clonar o sistema, seja ele o Windows 10 ou Windows 11, e inclusive para você que quer fazer aquele upgrade, substituir o HD mecânico e colocar um SSD, você pode criar a sua mídia antes, depois você faz a formatação do absoluto zero, e aí então é só você conectar o seu SSD, a máquina já vai subir com todos os programas que você já tinha no seu HD mecânico antigo. Vamos observar para ver se ele já percorreu aqui um pouquinho, parece que ainda não. Como eu disse para vocês, tem que ter um pouquinho de paciência, está piscando ali o nosso SSD, ele está sendo feito backup. Vou inclusive abrir aqui a área de trabalho para vocês verem que a pastinha que a gente criou, ela está sendo feito todo o backup, olha só. Está em 0% porque primeiro ele está codificando todo o nosso disco para criar um programinha com a extensão do IOMEI Backupper. Olha só, agora já está em 1%. Quando chegar em 100%, eu volto mostrando para vocês o resultado final do nosso programinha, do nosso backup de disco do IOMEI Backupper. Dando andamento ao nosso tutorial, essa aula bem rápida que eu disse para vocês dessa aba de backup, aqui a gente já viu que concluiu. Confesso para você,
demorou bastante para ele fazer esse primeiro backup do nosso SSD externo. A gente pode perceber que também deve ser levado em conta que eu tinha muitos vídeos, a maioria dos vídeos em 4K, e também é um conteúdo que demandava bastante tempo de tarefa para ele fazer isso aqui. Agora o que eu posso fazer? Clicar em finalizar e está aqui, ó, feito backup ontem, como eu disse para vocês. Eu gostaria de mostrar para vocês como fica o backup, abrindo aqui na área de trabalho, na pasta backup outubro, aí tem aqui backup de disco, tá o horário que a gente fez, que é o dia de ontem, e ele fica aqui, ó, olha só, tá tudo aqui. Caso eu queira restaurar, eu venho nessa opção restaurar, clico em selecionar tarefa e eu tenho aqui ó, o nosso backup feito ontem, iniciado às 15h33. Seleciono ele, vai ficar nessa coloração laranja, clico em próximo e aqui eu posso selecionar o mesmo disco. Com base naquele arquivo que foi gerado, eu posso clicar aqui para ele restaurar o disco inteiro que a gente criou, que é pequeno, um total de 11 GB de tamanho de espaço usado. Caso eu tivesse uma outra mídia, um outro HD externo, ele iria aparecer aqui para mim e eu selecionaria o outro disco e clicaria em próximo. É muito interessante, uma vez que você fez o backup, no nosso caso, do SSD externo, que é esse daqui, que tem 256 GB de tamanho de armazenamento, você ter um segundo HD mecânico ou SSD para você passar o seu backup. Aqui eu tenho a minha unidade D, eu poderia clicar aqui e selecionar, porque ela tem espaço para isso, a minha mídia externa, que no caso é o nosso HD de 1 TB de armazenamento. Eu clico em próximo e aí ele vai dar essa informação para a gente aqui, ó. Presta atenção comigo, vamos ler essa informação. Depois de executar a operação, as partições existentes no disco de destino serão substituídas ou excluídas. Recomendamos você fazer um backup primeiro se houver dados importantes no disco de destino. Deseja continuar a operação? Eu vou clicar aqui em cancelar e eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou cancelar. No caso, como o meu SSD externo ele tem aqui apenas aqueles 11 GB, eu teria que ter um outro SSD, no caso esse daqui já está cheio, eu teria que ter um outro SSD vazio, porque ele vai apagar, ele acaba apagando esse SSD, esse HD mecânico nosso de 1 TB, e ele faz o quê? Ele pega esses arquivos aqui, backup de disco, e ele sobrescreve. Por isso é importante a gente sempre ter um disco aí disponível para fazer esse backup, para ele poder restaurar esse backup para nós. Mas a princípio é isso. Sobre a aba de backup é bem simples, depois eu vou ensinar vocês como fazer esse mesmo backup, mas fazer com que os nossos arquivos eles fiquem na nuvem. Como eu tenho aqui o IOMay Cloud, eu tenho até 1 TB de espaço de armazenamento. Então seria interessante subir esses 11 GB de arquivo na nuvem. No próximo vídeo eu vou subir para vocês esse backup na nuvem e a gente dá andamento a essa série de aulas que eu estou passando para vocês do programinha IOMay Backuper. Lembrando, eu vou colocar também a nossa conta profissional, que a gente tem cadastrado a nossa licença. Caso você queira comprar a licença, eu vou deixar o link aqui com um desconto especial da DR Sistemas para vocês. Um detalhe importante, eu vou entrar com vocês no site da IOMay Backuper e mostrar para vocês tudo que esse programinha faz, desde a parte de backup até a parte também de restauração de sistema operacional, de criação de pendrive bootável. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece, deixa o seu gostei aqui, caso você ficou com alguma dúvida em relação a como fazer o seu backup da maneira correta, é só você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, agendar o seu horário, que será um prazer enorme ajudar você a manter a saúde dos seus dados e o backup feito da maneira correta.